Eu sou a Kelly, eu sou fisioterapeuta, eu sou artesã, eu trabalho confeccionando quitebooks, livros sensoriais, né? E de um tempo para cá eu venho adaptando, né, fazendo algumas coisas no meu trabalho de forma a encantar os clientes, a entregar mais valor para os clientes, né? E a gente não tem como começar a falar sobre isso sem antes a gente falar a diferença entre preço e valor, tá? Então, preço geralmente é aquilo que a gente paga por alguma coisa, tá? E o valor é tudo aquilo que a gente recebe. Então, exemplificando melhor, né? Se eu compro um livro sensorial, eu pago um preço, eu pago 150, 200, 300 reais. E valor é todo o benefício que eu tenho em troca disso. Então, eu recebo em troca conexão com o meu filho, o aprendizado do meu filho, uma rotina sem telas, eu recebo a melhora do desenvolvimento, da coordenação motora, do aprendizado, né? Então, a principal diferença é essa. E o que é primordial no atendimento ao cliente? Que você esteja constantemente reforçando o valor do seu produto. Então, quando as pessoas perguntam o preço, você precisa sempre falar o valor antes. Não que você não vá dar o preço, não é isso. Mas é importante você dar o valor do seu produto primeiro. Porque ela não vai entender o preço daquilo se ela não souber o valor. Então, por que você paga R$200 numa bolsa? Você entende que aquilo faz sentido para você, que tem um valor para você ou não, né? Tem gente que paga, tem gente que não paga, porque para algumas pessoas aquilo tem valor, para outras não. Então, esse é o principal ponto. E vocês vão ver que ao longo dessa conversa eu vou estar sempre falando a diferença, né, de você estar entregando valor, você falar sobre o valor do seu produto. Eu vou ficar olhando um pouquinho aqui porque o meu computador que está com a apresentação que eu ia mostrar para vocês. Mas então, todo mundo aí trabalha com venda, né, ou sabe, já passou em frente à loja, né, já viu um monte de perfil do Instagram vendendo, né? Tem vários perfis no Instagram aí hoje em dia que funcionam como lojas, certo? Então eu queria que vocês se imaginassem como se vocês tivessem, como se o Instagram de vocês fosse uma loja, tá? Uma loja, que seja loja de rua, loja de shopping. Visualizem isso. Imaginem que o Instagram de vocês, quem trabalha com venda e tem um Instagram para isso, imagina que ele é uma loja, tá? Imaginou? Agora eu quero que vocês pensem na vitrine da loja de vocês. A vitrine da loja de vocês é a grade do perfil. Os destaques, tudo ali é a vitrine de vocês, tá? E agora vocês vão imaginar que vocês são o cliente passando em frente à sua vitrine, tá? Vamos fazer esse exercício. Estão imaginando aí? Vão comentando para eu não perder vocês. Então, o cliente, você está passando em frente à sua loja, que tem todos esses produtos. E o que mais chama atenção? Essa vitrine, ela tá organizada? Ela tá bonita? Ela tá chamando atenção? Essa vitrine mostra todos os seus produtos ou alguns produtos? Ela mostra os produtos que estão saindo naquele momento, né? Se é alguma campanha especial. Principalmente isso, se a sua vitrine tá organizada, tá? Eu vou até virar depois aqui para mostrar uma imagem que eu tinha deixado salva para vocês na apresentação. E aí, o cliente, você passou em frente à loja, né? Então, passou aí pelo seu perfil, viu a sua vitrine, achou legal, então tá tudo organizado, tá tudo claro. Viu e entrou na sua loja. Ele vai se comunicar por onde? Ele pode se comunicar pelo direct ou pode ser que tenha um link para ele te acessar pelo WhatsApp, né? Aí ele clica lá e ele entra em contato com você. Quem que responde? Quando você entra numa loja, com quem que você fala? O que você espera da pessoa? Você espera que a pessoa seja educada, que ela seja prestativa, né? Então, aí já começa o encantamento. Se você entra numa loja que a pessoa nem dá bola para você, né? É claro que a rede virtual é diferente do pessoal, mas a gente tem que comparar um pouquinho porque no fundo é bem parecido. Então,
quando você conversa com o cliente, se ele entra em contato, seja pelo direct, seja pelo WhatsApp, você se comunica bem, você deixa as informações claras, você demora ou não demora no tempo de resposta, tudo isso você tem que ir pensando e avaliando, tá bom? E aí esse cliente, ele já sabe o que ele quer? Deu certo? Acho que deu certo ali, pessoal. Daqui a pouco talvez a gente volte pro YouTube, se vocês não se incomodarem, tá? Porque aí eu consigo mostrar a apresentação. Mas... Opa! Tá. Então, deixa eu ir mais pra cá, porque ele vai ajeitando a câmera ali pra gente voltar pro YouTube, tá? Mas então, vamos lá. Esse cliente, às vezes ele já sabe o que ele quer e às vezes ele não sabe o que ele quer, né? E quando ele não sabe o que ele quer, você precisa ajudar, direcionar, né? Muitas vezes ele pergunta, com licença, pessoal. Aí, muitas vezes ele pergunta, fala que ele quer um presente para uma criança ou não, para um adulto, e aí você vai conversando e vai coletando algumas informações, certo? Se é um presente, se não é. E aí tem aqueles clientes que só estão dando uma olhadinha, né? E aí eles vão dar uma olhada no seu perfil e ok, estão dando uma olhadinha. Você vai conseguir fisgar esse cliente ou não, né? O que você vai fazer? Bom, aí eu tenho aqui a primeira parte da apresentação, que era a questão da vitrine, tá? E aí que já tinha que mostrar para vocês a imagem lá. Acho que agora vai dar certo no YouTube, então a gente pode tentar ir voltando para lá. Mas enquanto tá ajeitando aqui, vou continuando. Deixa eu virar eu vou virar a tela para vocês verem. Então, o que eu quero dizer com uma vitrine organizada e uma vitrine confusa? Vamos lá. Ó, então vamos lá. A apresentação era essa, tá? Quando a gente passa em frente a uma loja de brinquedos, eu não sei vocês, mas eu conheço várias lojas de brinquedos que a vitrine é assim, ó. Tá? E aí, algumas lojas de brinquedos, a vitrine pode ser assim. Vocês entendem que essa vitrine, tanto uma quanto a outra, é de brinquedo? Dá pra entender, né? Talvez essa loja ela seja mais especializada em bichinhos de pelúcia, enquanto que essa vende de tudo, né? Aí, se você for pensar... peraí, só um minutinho. A Azul Mandala Azul tá perguntando aqui qual o canal. Deixa eu virar. O link pro YouTube eu mandei no canal do Telegram. Tá? Vai estar no mesmo link? Eu tento mandar de novo, assim que a gente for modificar, tá? Mas a gente pode até ir continuando por aqui. Então, voltando nessa questão da vitrine, né? Vocês viram, vou até mostrar de novo. Vamos lá, porque tem mais gente entrando ainda. Então, eu vou mostrar de novo. Ó, essa vitrine e essa vitrine. Comentem aí pra mim, qual vitrine vocês gostam mais? A número 1, que tem muitas opções, ou a número 2? Número 1, número 2. Comenta aí pra mim qual vitrine vocês acham mais agradável, né? Aqui a Art Hot falou número 2. A 2, né? No fundo a gente sabe, só que tem uma questão. Hoje nos stories eu fiz algumas perguntas de aquecimento para vocês que teve algumas pessoas que me responderam. O que você vende? Então, tanto uma vitrine quanto a outra, elas estão mostrando o que você vende, né? As duas vitrines estão mostrando que vendem brinquedos. Talvez uma seja mais especializada em bichinhos de pelúcia. Uma tá um pouco mais confusa, a gente talvez... Ou a gente acha que encontra de tudo lá, né? E a outra talvez a gente pense, aqui é só isso, não tem mais nada, né? Então também tem os prós e os contras. Para quem você vende? Você vende para mães? Você vende para crianças?
né? E de quem você quer chamar a atenção. Por quê? Uma coisa é você tá num shopping com o seu filho e o seu filho ele vai ter todo aquele impacto, né, da vitrine número 1, realmente. Só que eu não sei vocês, mas eu fico meio desnorteada quando eu vejo essas coisas super bagunçadas assim. Se a gente tentar trazer para uma vitrine de roupa, né, uma vitrine que tenta chamar a nossa atenção como adulto, a mesma coisa. Pensa assim, eu vou dar exemplo mesmo de lojas, tá? Por exemplo, Multicoisas. Tem um monte de coisa na vitrine. Às vezes, aquilo que eles mostram que eles têm de tudo, né? Mas às vezes você não consegue focar exatamente no que tá ali, porque é tanta coisa que você passa e nem presta atenção. Enquanto que às vezes você passa na frente de uma vitrine que tem um produto muito legal em exposição, em destaque, assim. E aquilo, a hora que você passa, aquilo chama a sua atenção, você vira a cara para olhar assim, né? Você olha para a vitrine e isso te chama atenção. Então, quando vocês forem considerar o seu perfil, né, no Instagram, pensem nisso. Vocês querem ser uma vitrine que mostra de tudo de uma forma desorganizada, ou uma vitrine que talvez você até tenha diversos produtos, mas você organiza eles de uma forma que é agradável aos olhos das pessoas, que vai chamar atenção. E aí, voltando naquele exemplo da criança, você consegue chamar a atenção da criança com uma vitrine lotada de brinquedo, mas da mãe é mais difícil. E no Instagram, a gente precisa, antes de chamar a atenção da criança, a gente chama a atenção da mãe, do pai, né? Porque é quem vai ver aquilo no celular e quem vai comprar aquilo para a criança. Afinal, a gente faz a propaganda para os pais, né? A gente divulga para eles. Estão acompanhando? Estão concordando? Vão comentando aqui para eu ver se tá ok para vocês. Bom, aí o primeiro ponto então é a gente organizar a nossa vitrine, né? Organizar o nosso perfil. O segundo ponto para encantamento é aquela história do conteúdo de valor. Quantas pessoas aqui já ouviram falar que para vender na internet, para vender no Instagram, você precisa ter um conteúdo de valor? Comenta aí para mim. E outra, né? Vocês sabem o que é conteúdo de valor? E mais uma, valor para quem? Né? O que é valor para mim nem sempre é valor para a mãe, para o pai, para a professora, para quem eu estou tentando atingir, né? Com os meus posts. Então, o que você gosta de ver? Porque todo mundo fala, você precisa colocar conteúdo de valor, você precisa de conteúdo de valor, mas por que você tá no Instagram? Você, a maioria que tá aqui porque quer vender, né? Então você tem os seus produtos, você quer fazer a divulgação dos seus produtos. Mas outra coisa que vocês devem ouvir bastante o Instagram é uma rede social. É uma rede onde as pessoas vêm para socializar, né? Elas entram no Instagram porque elas querem ver uma coisa engraçada, porque elas querem se divertir, porque elas querem distrair a cabeça. E aí, se no meio do caminho ali aparece um livrinho nosso, né? Um livro que agrada, e ela vai entrar e ela vai acabar comprando, ela vai se aprofundar naquilo. Então, ele não foi feito para isso, embora agora tenha essas opções de compra e muita gente use dessa forma. E aí as pessoas te falam que para você conseguir atrair cliente, você precisa gerar valor, você precisa gerar esse conteúdo de valor. Eu fiz algumas publicações já falando sobre uso de telas, falando sobre consumo de açúcar, né? Porque isso faz sentido para mim. Só que depois eu fiquei pensando, bom, eu me incluo, por exemplo, se eu quero saber sobre alimentação, eu não vou seguir um perfil de livro sensorial, eu vou seguir um perfil de uma nutricionista. Se eu quero saber mais sobre educação, sobre disciplina positiva, eu não vou seguir um perfil de uma pessoa, né, que vende produtos infantis.
Eu vou seguir um perfil que fale sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta, como eu já faço. Eu posso colocar no meu perfil essas informações? Posso, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado com esse hábito de querer dar aula, né? De querer falar sobre os assuntos, de querer educar o cliente, tá? Então, a gente vai educar o cliente, de novo, com o valor do que a gente entrega. Então, por exemplo, eu trabalho com livros sensoriais e brinquedos. Então, eu vou educar o cliente com informações relacionadas aos livros, às atividades. Então, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de vogais, A, E, I, O, U. Eu posso colocar informações relacionadas ao aprendizado dos sons, dos fonemas, né? Então, eu posso educá-lo nesse sentido. Outra coisa que eu preciso educar o cliente é dizendo sobre os materiais que eu utilizo, sobre a segurança do que eu apresento para a criança, né? Então, sim, eu vou colocar conteúdo de valor que tenha relação com o meu produto, né? E que o cliente ele identifique o valor do meu produto. Lembra lá no começo que a gente falou a diferença de preço e de valor? Então é isso. Ele vai ter que ir aprendendo com as suas publicações que o seu produto ele tem um valor, ele não tem um preço, tá? Tá dando para entender? Tá confuso? Estão acompanhando? Aí a gente entra no terceiro ponto, então, que seria a comunicação, tá? Comunicação com o cliente. Como que vocês fazem essa comunicação? Vocês são agradáveis, vocês respondem rapidamente, né? Vocês mantêm o cliente interessado, em contato. Como que é essa comunicação? Vocês têm dúvidas de como se comunicar? Porque no formulário que eu pedi para vocês preencherem, é que agora tá no celular, agora eu ia mexer aqui para mostrar. Mas no formulário que eu pedi para vocês preencherem, eu pergunto sobre como que vocês entregam valor, né? O que vocês acham que é de valor no atendimento de vocês. E muitas falaram sobre atender bem, sobre ser educada, sobre ser cordial, sobre responder com rapidez, né? Sobre entregar um produto excelente. Só que isso, para mim, é o mínimo, né? Em qualquer loja que a gente entre, se a pessoa te atende bem, isso não vai me chamar a atenção e falar, nossa, vou voltar sempre nessa loja porque eles me atendem bem. Agora, se ela me atende muito bem, é outra coisa. Então, não basta eu simplesmente ser agradável, atenciosa, né? Eu tenho que também me envolver, me conectar com aquele cliente. Deixa eu aproveitar e ler uns comentários aqui, senão depois passa e eu não vejo. Azul Mandala Azul. Tenho dificuldades em relacionar as atividades com a idade da criança. Esse a gente vai ter que fazer numa outra live, mas depois eu posso falar um pouquinho sobre. Pedacinho do céu. Eu tento ser bastante atenciosa e agradável, mas gostaria de dicas. Então, vamos lá para mais dicas. Quando alguém te pergunta, vou exemplificar mais ou menos como que eu costumo fazer, tá? E não é uma questão de ser falsa, de ser extremamente, né, conversar e desvirtuar, mas você tentar se conectar até para você entender bem o que o cliente está precisando de você. Então, hoje mesmo, uma pessoa me chamou para perguntar o preço de um livro. Você faz livro sensorial? Quanto custa? Aí eu, bom dia, fulana, né? Tudo bem? Sim, eu faço livros sensoriais. De onde você me conheceu? Você veio pelo Instagram? Uma outra dica, anotem aí. Procurem sempre deixar uma pergunta no final da sua resposta, tá? Aí ela respondeu, sim, eu cheguei pelo Instagram, eu tava procurando pro meu filho. Ai, que legal, quantos anos tem o seu filho? Aí, até fazendo um link com o que a Mandala Azul falou, não é que a atividade ela é exclusiva para determinada idade, tá? E aí depois a gente pode conversar sobre isso também.
mas isso te ajuda a se conectar e a direcionar algumas coisas que podem ser melhores. Ela me falou, meu filho tá com 2 anos e eu tenho notado dificuldades dele de fazer isso, isso, isso e isso. Ai, que legal. Nossa, olha, minha filha, ela tá com 3 anos. Então, você troca informações, você não simplesmente responde papum, acabou, né? Então, você troca informações. Ai, a minha filha, ela tá com 3 anos. Com 2 anos, ela gostava muito de fazer XYZ. Então, você tá se conectando, você tá mostrando que você é uma pessoa também, que você é real, que você tem uma filha. Então, não é só ela te dando uma informação e você respondendo ali só para passar o preço, tá? Vocês vão notar que algumas pessoas, elas são mais abertas a esse tipo de conversa e outras não. Vocês vão notar que às vezes ela só quer o preço mesmo e pronto. E isso vocês vão tentando aprender também com o tempo, tá? Aí você perguntou algumas coisas sobre o filho dela e falou, legal, então como você já me passou que você quer trabalhar isso, isso e isso, eu vou montar um planejamento para você e te envio, tudo bem? Tenta já deixar claro mais ou menos quanto tempo você vai demorar para enviar, né? Porque eu faço um planejamento que eu monto tudo como se fosse um catálogo, né? Mais específico, personalizado para a pessoa. E então eu demoro um pouquinho mais para montar esse planejamento, não dá para eu mandar na hora. Às vezes eu percebo que a pessoa tá um pouco inquieta, que ela quer muito saber o preço, e aí eu já direciono ela para alguns vídeos de livros prontos que eu tenho. Então, falo, esse é um projeto pronto, ele não é personalizado, mas a gente pode modificar uma coisa ou outra. Este livro, exatamente assim, ele sai tanto, né? E esse preço já tá até no meu perfil. Muitas vezes os vídeos que são projetos prontos, o preço tá lá. A gente não tem que ficar escondendo o preço, não é isso que eu tô falando. É que antes do preço, a pessoa tem que entender o valor, senão é mais difícil vender. Quando ela entende o valor do seu produto, ela não questiona o seu preço. Ela não compara o seu preço com o de outra artesã, de outra pessoa, porque ela entendeu que aquilo tem um valor para ela e para você, tá? A Art Hot falou aqui, atendimento de excelência não é puxar o saco do cliente, e sim se conectar com as necessidades dele e mostrar os valores do seu produto, é isso mesmo, né? Então, acho que deu para entender um pouco sobre a questão da conversa, da conexão. Se ficar dúvida de cada tema, vocês vão me falando, tá? Outro ponto é a questão do atendimento pelo WhatsApp ou pelo direct. Uma outra dica, sempre que possível, tragam o cliente para o WhatsApp, tá? No WhatsApp, eu não sei vocês, mas a gente tá com uma frequência maior, né? A gente fica mais tempo no WhatsApp. A gente geralmente olha mais vezes, e o cliente também. Então, isso vai facilitar um pouco na hora da comunicação. Outro ponto importante é que você já tem o telefone dele. Às vezes, se ele fala com você pelo direct, você não tem a informação do número de telefone da pessoa, tá? E o número de telefone diz muita coisa. Já tem o DDD, que você pode conversar sobre a questão do frete da cidade da pessoa. Então, também vai trazer um pouco mais de conexão. Hoje mesmo, a pessoa que me chamou para pedir um planejamento, o DDD era 013. E 013 eu sei que é da cidade da minha mãe, que é de Santos, então já gera um outro ponto na conversa, tá? Os horários de atendimento. Eu tenho uma questão, e eu acredito que vocês também, que eu tenho um outro trabalho, né, que eu faço das 7 às 13, e às vezes eu faço atendimentos domiciliares, porque para quem não sabe, eu sou fisioterapeuta, então eu tenho um horário um pouco apertado, assim, que nem sempre eu posso estar ali no WhatsApp respondendo ou fazendo planejamento. Mas tô sempre vendo. E outra que eu também chego em casa, tenho filha, tenho casa, um monte de coisa para fazer. E então, acabo respondendo mais no período da noite, em alguns horários que não são muito adequados. Dependendo da pessoa, não tem uma receptividade, assim, muito boa. Espera só um minutinho. Não tem problema. Segue aí, amor, tô tentando lembrar. Mas eu continuo por aqui, não tem problema. Então, voltando à questão do horário, né? O que acontece? Eu sempre tive uma questão de criação, hoje em dia acho que as pessoas nem se atentam muito a isso, mas após as 8 da noite eu não ligava pra ninguém. Ninguém. Então, deu 8 horas,
na minha casa era sagrado, assim, 8 horas é noite, ninguém mais liga pra ninguém, sabe? Telefone tocando era meio desesperador. Hoje em dia, como a gente tem essa facilidade do WhatsApp, tá o tempo inteiro mandando mensagem, isso foi sendo mais banalizado, assim, né? A gente acaba falando mesmo. Só que pense você. Eu principalmente, né, trabalho muito com mães. Aí eu vou mandar uma resposta, ao mesmo tempo que muitas delas estão acordadas de madrugada, porque muitas estão amamentando. Às vezes a criança ela tá fazendo a criança dormir e você manda uma mensagem. Eu já, desde que a Júlia nasceu, meu celular vive no vibra ou no silencioso, então não tenho esse problema. Mas não é todo mundo que é assim. Então eu me incomodo de às vezes estar sendo inconveniente, tá? Então, eu acho que é importante vocês afinarem isso com os clientes de vocês. Se o horário de atendimento de vocês é preferencialmente após as 18, das 18 às 20, das 18 às 21, o que você pode avisar a cliente é, olha, eu consigo montar o seu planejamento, te responder a partir das 7, 8 da noite. Tudo bem para você? E aí ela vai te responder se sim, se não. E às vezes ela vai falar, nossa, pode me mandar até meia-noite que não tem problema. E aí você fica mais à vontade de mandar. Mas não gera um incômodo se você mandar fora do horário que ela tá esperando, tá? Essa questão do horário, tudo é aquela história, tudo que é combinado não sai caro. Então, se ela te manda mensagem às 7 horas da manhã e você só consegue visualizar às 6 da tarde, talvez seja importante você colocar uma mensagem automática no seu WhatsApp ou no seu Instagram, que você só responde de tal a tal horário, que você não acessa o celular o tempo inteiro, porque as pessoas também, hoje em dia, elas têm esse senso de urgência, né? A gente quer mandar uma mensagem e quer que as pessoas respondam na hora, ainda mais se tem o tiquezinho de que aquilo foi visualizado. Então, eu particularmente prefiro não deixar ticar. O meu, ele fica com o azulzinho, eu não tirei essa opção, mas eu não abro a mensagem. Então, se eu não posso responder naquela hora, eu não abro aquele chat para não ficar ticado azul para a pessoa. Senão a pessoa vai ver que eu visualizei e não respondi e vai achar estranho, tá? Azul mandala azul, mas as pessoas às vezes perdem a noção. Já recebi mensagem para fazerem uma reserva de um produto a 1 da manhã. Aí é aquela história, né, que o cliente tem sempre razão. Na verdade, tem gente que não se importa com isso. Isso vai acontecer com a gente vai ter que se proteger, né? Ou você desliga o seu celular ou deixa no silencioso se isso te incomoda. Mas também, talvez o que você possa fazer, se você se incomodar, se você achar que a pessoa vai voltar a fazer isso, no dia seguinte, às 8 da manhã, responder, desculpa, eu só visualizei a sua mensagem agora, né? Enfim. Mas o contrário eu acho que não pode acontecer, porque se a gente está falando de encantar o cliente, a gente não quer trazer uma carga negativa, né? A gente não quer deixar uma má impressão, tá? E aí você mandar uma mensagem meia-noite, a pessoa vai falar, pô, mas essa pessoa não tem mais o que fazer, não? Meia-noite tá me mandando mensagem? Enquanto que outra pessoa pode pensar, nossa, meia-noite ela tá trabalhando ainda, interessante, né? Então a gente nunca sabe o que a pessoa vai pensar, né? Vamos fazer o mais sensato possível. Karen, corre o risco de esquecer de responder depois. Eu já fiz isso. E não é nem um pouco legal. Eu tive um problema que eu deixei a mensagem, eu acabei abrindo a mensagem, ou ela abriu automática, não sei. E foi na época Dia das Mães, eu tava falando com um monte de gente, e aí eu mandei mensagem de Dia das Mães para todas as clientes, então essa conversa ficou lá para baixo. E aí eu só fui ver essa mensagem quase uma semana depois, erro meu. E óbvio, perdi a cliente, óbvio que eu perdi, né? Não tem nem o que falar. Eu também não ia ficar uma semana esperando alguém me responder, né? Ariana. Às vezes a pessoa está olhando e manda mesmo sabendo que não será atendida no momento. Sim, e às vezes você vê também que a pessoa está online e aí você até pode pensar, né? Se convém mandar.
Já aconteceu de eu mandar às 8, já sabendo que só seria atendida no outro dia, mas se eu deixasse eu iria esquecer. Isso acontece muito. E eu acabo fazendo muito isso também. Deixa eu mandar agora, porque senão amanhã eu vou esquecer. Mas com o cliente, eu faço muita coisa à noite, gente. Agora, por exemplo, a gente atrasou um pouco também pra começar aqui, porque foi colocar a Júlia pra dormir. E, enfim, é depois das 8h30, 9 horas que eu consigo começar a fazer as coisas aqui. Então, mas eu não mando 10, 11 da noite, não mando não. Não quero gerar nenhum inconveniente pra pessoa. Então, também 7 da manhã também não mando. Aí eu tento me organizar pra deixar tudo pronto só pra enviar, sabe? Umas 8, 8h30 pelo menos da manhã. Bom, vamos continuar então. Aí, o próximo ponto do encantamento é a questão de orçamento e planejamento. Me contem aí, vocês sabem a diferença entre orçamento e planejamento? E se vocês quiserem também me falar o que vocês usam no nicho de vocês, no trabalho de vocês. Se vocês costumam falar, né, se referir a planejamento ou a orçamento dos produtos de vocês. Eu vou falar um pouquinho sobre a diferença, né? Eu não sei vocês, mas quando eu penso na palavra orçamento, eu tenho uma sensação um pouco mais negativa. Por exemplo, bati o carro. Putz, vou ter que levar o carro para fazer o orçamento, né, no mecânico. Eu me refiro, deve ser quase sempre orçamento. Aí, sei lá, vou pedir, não sei, vou pedir, quando eu peço orçamento, não sei, pra mim soa um pouco mais negativo. Orçamento é uma coisa que a gente precisa fazer, e aí você coleta 3 orçamentos pra ver qual vai ser o mais barato, sabe? Geralmente é assim. Quando a gente pensa em orçamento, você pensa em comparar orçamentos, tá? Enquanto que planejamento é um plano, é uma proposta. Vocês podem usar proposta também, não precisa ser só planejamento. Então eu vou te enviar a proposta do seu livro, a proposta do seu brinquedo, a proposta do seu produto, né? Não sei o que todos trabalham aí. Eu acho que a maioria que tá me acompanhando aqui é dos livros sensoriais, mas volta e meia tem alguma pessoa que trabalha com outras coisas e isso se encaixa também. Então, eu trabalho, vou te mandar um planejamento, vou te mandar uma proposta, porque aí é uma coisa que a pessoa vai receber que é personalizada, que é para ela e que não é para ela comparar o preço. Então, não é um orçamento que ela vai pegar o seu, o da fulana e da ciclana. Ela vai ter um planejamento personalizado dela que você fez com todo o valor que você traz nos seus produtos, né? E nesse planejamento, colocar sempre o valor, como a gente comentou lá no começo, o que você entrega de valor, que vai agregar valor na vida dela, tá? Então, essa é a principal diferença aí, que vai fazer diferença. Eu fico pensando, né, quando eu vou numa loja de... Eu vou trazer o exemplo da decoração do meu casamento. Não sei vocês, quando fui fazer o planejamento, né, do meu casamento, a gente foi fazer diversos orçamentos de decoração. E aí todo lugar chegava lá, a decoração do seu casamento vai sair 2.000. A decoração do seu casamento vai sair 5.000. E eu, não, mas por quê? Porque eu quero saber de onde está vindo esse valor. Aí, quando eu fui em uma que eu realmente gostei, ela me falou, sei lá, nem lembro, faz tempo já que a gente casou, mas sei lá, vai sair 3.000. Falei, mas do que são esses 3.000? Quanto que custa o centrinho de mesa? Custa R$20 cada um, porque vão ser 10 mesas, sei lá. Quanto que custa aquele loungezinho que a gente pediu pra colocar? Não, aquele lounge vai ficar 500. Não, tira aquilo. Eu queria saber um por um o valor de cada um para eu conseguir modificar o orçamento de acordo com o que eu podia pagar.
E isso é exatamente o que vocês podem fazer no planejamento do livro de vocês, o que vocês vão vender, né? Comenta aí, gente, se tem alguém que não trabalha com livro, só para eu tentar adaptar um pouco os exemplos. Mas, então, por exemplo, se eu envio um planejamento de livro que ficou em R$250 e a cliente, ela colocou lá que o budget dela, né, o máximo que ela pode pagar é 200, ela vê que tem uma página que custa 45 e tem uma página duas que custam 15, 20, o que ela vai preferir? Ela vai preferir tirar aquela de 45 ou vai preferir tirar duas páginas de 20? Ou ela vai me falar, não, então essa de 45 tem uma versão dela que seja um pouco mais em conta? E isso a gente vai adaptando, entende? A gente consegue ir modificando, tá? A Nanda faz porta-maternidade também. Então, Nanda, mas eu não sei, né? Não é muito o meu nicho, não é muito não é nada o meu nicho, mas também é bem personalizado, né? Eu não sei como que você faz para cobrar, se é um valor fechado, se é valor por peça que você inclui na porta, se você faz o planejamento. Então, eu acho que talvez, eu espero que esteja sendo útil, assim, para você adaptar isso também. Mas você fazendo o planejamento, e agora chegou a hora de mostrar para vocês o planejamento. Todo mundo me pede sempre, né? As meninas no Close Friends, elas me pedem para mostrar como é que eu faço o planejamento dos meus livros. Foi só por conta desse PDF que a gente estava tentando fazer a live no YouTube. E eu vou mostrar aqui, tá? Então, deixa eu abrir aqui no meu computador. Enquanto isso, vão comentando aí se tá tudo bem, se estão acompanhando, se tá sentindo falta de alguma coisa. E a gente tá no meio, tá? Se vocês quiserem se organizar aí pra pegar um lanche pra comer, porque agora que eu desembestei a falar, eu vou continuar. Ó, então conheçam o meu planejamento de livro. Se tiver cliente vendo aí, esse planejamento eu fiz na semana passada pra Thalita. A Thalita, ela é uma terapeuta ocupacional e ela me solicitou um livro que trabalhasse várias questões de motricidade fina, tá? Ela me solicitou 2 tipos de livros diferentes, um de atividade de vida diária e esse que o objetivo dela, então, o que ela me passou na nossa conversa, que ela queria explorar a imaginação das crianças, motricidade, alinhavo, pinça, pareamento e atenção, tá? Ela solicitou que fosse em tecido. Geralmente eu faço o planejamento tanto para o livro em tecido quanto o livro em feltro. No tamanho 21 por 21 fui eu que sugeri, então aqui tá ó, o modelo sugerido. Eu sugeri o 21 por 21 por conta das interações que eu coloquei, das páginas que eu escolhi. Então, como em tecido, eu sempre faço o fechamento costurado, tá? Ixi, cadê? Aqui. Aí eu começo mostrando, então, a capa. Coloco aqui, a capa vai ser o tronco da árvore. Eu coloco uma foto de um livro que eu já fiz, tá? De uma atividade que eu já fiz. Essa foto é minha, pessoal. Se vocês forem usar alguma coisa que vocês ainda não fizeram, foto de produto por favor, né? Não procurem não pegar de outro artesã. Ou se pegar, dar os créditos, mas a gente não vai conseguir fazer exatamente igual da outra, né? Então, se vocês pegarem foto inspiração da internet, coloca aqui, foto inspiração, retirada de, tá? É bacana vocês fazerem isso. E se não, a sua foto, tá? Tronco da árvore, então, eu coloco o que trabalha a coordenação motora, tem a interação com o zíper, trabalha a imaginação, é um aprendizado lúdico e esta página vai custar R$30. Depois, a segunda sugestão do livro dela é das casinhas de passarinhos. Então, como ela queria muito treino de motricidade, eu incluí essa porque vai ter o fecho de engate, mosquetão, o alinhavo, o cadarço aqui com nó. E aqui não tá aparecendo na foto, mas é um elástico com botão de pezinho, tá? E aí, tem o treino de motricidade fina, pinça, alinhavo, fecho de engate, laço, botão, o que a gente escolher. E aí, aqui são 2 páginas, né?
página 1, página 2, página 1 e página 2, e aí eu coloco o valor que eu pratico para cada página. Depois, eu escolhi a página do pomar e do sol giratório, porque eu queria incluir os ganchinhos, como ela queria que fosse motricidade fina, então eu coloquei a página que tinha ganchinho, que é do pomar, com as maçãzinhas, o sol giratório, que tem o botão imantado. O que ela vai trabalhar? Vai trabalhar a coordenação olho-mão, então essa coordenação de encaixar, né, de enxergar o alvo, encaixar e prender. E faz a pinça fina, então esse movimento do ganchinho bem pequenininho, é lúdico, dá para trabalhar quantidades, né, na relação da colheita. Eu costumo colocar um baldinho aqui, então, para fazer a colheita, certo? Depois o caminho da abelha, porque eu queria colocar uma atividade de alinhavo. Mesma coisa, vai trabalhar alinhavo, pinça, sequência, resolução de problemas. Assim, à primeira vista, quem não conhece isso daqui vai olhar para essa página aqui e vai falar: ah, legal, ela passa a abelhinha aqui por dentro. Mas se ela passar a abelha daqui para cá, 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 ela sabe tirar, né? Então ela precisa trabalhar a resolução de problemas, ela vai precisar saber qual é a sequência das casinhas que ela vai ter que passar, voltar, se vai ter que fazer cruzado ou não, tá? Então, eu coloco aqui o que a atividade está trabalhando. Porque quando eu vou comunicar para ela, né? Voltando aqui um pouquinho. Quando eu vou comunicar para ela, o caminho da abelha é muito legal porque trabalha alinhavo. Eu mando a foto, é legal, mas não vi muito benefício nisso. Agora, se eu falo para ela que trabalha sequência, que trabalha o raciocínio, porque mesmo as crianças mais velhas, você pode fazer ali um caminho bem bagunçado, tanto que eu deixo essa linha bem comprida, e a criança vai ter que sair da casinha certa. Se ela sair da casinha errada, ela vai dar mais nó, ela não vai soltar a abelha, né? Então, quando você mostra esse benefício, aí a atividade se torna mais atrativa para a mãe, tá? Então, vamos continuando aqui. Então, essa era a página 4. Página 5, a pescaria, minha queridinha, né? Adoro essa atividade, porque tem a pescaria com imã. Então, vai trabalhar também a coordenação olho-mão. É diferente a coordenação olho-mão daqui, né? Com a varinha, que ela vai ter uma distância do alvo, e com o ganchinho, que ela vai ter a pinça no ganchinho, né? As duas trabalham coordenação olho-mão, mas aqui eu tô colocando atividades completamente diferentes, tá? Possibilidade de brincar em diferentes espaços. Nossa, quantas e quantas clientes não me falaram: nossa, eu levei esse livro no carro ou levei pro restaurante, sei lá. A possibilidade de brincar em diferentes espaços, ela existe no livro como um todo, tá? Mas, por exemplo, esse joguinho, ele não tá exclusivo da página do livro. Você pode pegar os bichinhos daqui, pegar a varinha, botar num saquinho e levar para brincadeira em outro lugar, né? Você pode fazer... eu vou virar aqui de novo. Você pode fazer, por exemplo, orientar fiquei até uma dica para mim, hein? Já vou fazer um post disso essa semana, se eu lembrar. Você pode fazer um mini mundo com a criança. Vocês sabem o que é mini mundo? Mini mundo são aqueles mini cenários, né? Que geralmente vários perfis de criação montessoriana fazem. Então, eu pego um pratinho, uma bandeja, coloco arroz colorido, azul, coloco areia colorida, que seja. Você pode espetar os seus peixinhos ali, a varinha, fazer um videozinho e publicar ali. Então, ele não tá vinculado para brincar só no livro, né? E, eu queria fazer mini mundo pra Júlia, eu custei achar bichinho marinho, viu? Animais marinhos, desses de plástico, né? Também não queria de plástico, mas acabei comprando e foi difícil encontrar. E no feltro a gente consegue fazer de tudo. Se você fizer os dinossauros, né? Até tenho aqui, de um livro que eu tô fazendo para entregar essa semana. Você faz os dinossauros, você monta um cenário de brincadeira em casa, tira foto, você já se diferencia na sua vitrine, entendeu? Então, tem muitas opções aí. Não fiz isso, vou fazer, hein? Se vocês fizerem, vocês me contam. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui por enquanto para eu seguir. Dificuldade nessa parte. Quanto tempo já falo? Espera aí, como é que eu volto? Aí.
Isso é valor, saber o que cada atividade estimula e explicar isso para o cliente. O importante é isso, não adianta você saber, você tem que mostrar. Se você não mostra o porquê do que você está fazendo, isso não tem valor. Isso só vai ter valor a partir do momento que a pessoa sabe que esse é o valor daquilo. Entendem? Voltando aqui, então. Aí coloca o valor, se a pessoa vai querer varinha adicional ou não. Outra página, então, do peixe comilão. Eu vou passar mais rápido porque acho que vocês entenderam, né, a ideia. Então, tem aqui o que faz, né? Ela é lúdico para alimentar peixinho. É o único, eu não conheço, até tô procurando, gente. Se vocês conhecerem algum brinquedo que trabalhe esse movimento de empurrar assim com o dedinho, de empurrar, de fazer esse movimento assim, né, de raspar. Fora a raspadinha, né? Eu nunca dei raspadinha pra Júlia. Mas a raspadinha faz isso aqui. Mas esse movimento de direcionar com o dedo por cima do tule eu nunca vi, tá? Me conta aí se vocês conhecem algum brinquedo que faz isso. E aí, até falta eu colocar ali na apresentação, né? Na verdade, de tudo. Tem essas questões bem específicas de cada página, o que cada uma trabalha, porque cada uma é importante, mas não sei se vocês viram vários posts recentes, já faz um tempinho que eu tenho visto, uma sequência de posts que falam assim: antes de escrever, essas mãozinhas precisam cortar. Antes de escrever, essas mãozinhas precisam apertar a massinha. Antes de escrever, essas mãozinhas precisam rasgar, amassar. Então, assim, as mãos, elas precisam ter uma boa formação, né, muscular mesmo, para conseguir escrever, senão a criança não vai escrever. Isso vai dificultar o processo de alfabetização depois, né? Então, isso a gente precisa mostrar, porque não é todo mundo que sabe. Não é todo mundo que sabe. A Ariana falou de futebol de botão, mas eu não tenho certeza não, porque o futebol de botão, eu não... Faz muito tempo que eu não jogo. Mas não é aquele que você põe a pecinha assim em cima e você aperta ele pra outra correr? É outro movimento. É um movimento bem legal, mas é outro movimento. Você aperta assim pra ele correr, né? O que eu fiz? O futebol? Ah, não é o futebol. Não, ela quis dizer do brinquedo mesmo. É porque eu fiz uma página de futebol. Não sei se vocês viram. Uma página de tule com o futebol. E aí você leva o botãozinho assim até o gol. Tá? Voltando então para o planejamento. Aí aqui o outro, né, dos animais. Então aqui o botão mesmo. Então tudo isso vocês viram que a ideia dela, o pedido dela foi trabalhar a motricidade. E eu coloquei as páginas de acordo com as interações que cada página tinha. Aí, eu não coloquei, é que não tava lá para vocês no começo. Vou voltar rapidinho. Até porque tem gente que chegou agora e já dá para ver um pouquinho mais do planejamento, que eu sei que é o que vocês mais queriam ver esse tempo todo. Aqui o objetivo era explorar imaginação, motricidade, alinhar, pensamento, pareamento e atenção. Mas aí isso foi o que ela me falou. O que eu entendi disso, motricidade. Botão, gancho, tudo que eu coloquei aqui, né? O alinhavo mesmo. Então, zíper. Ela não me falou que ela queria um zíper, mas para mim isso é motricidade fina. Então, eu coloquei zíper, coloquei os fechos, engate, mosquetão, coloquei o gancho, botão imantado, o alinhavo que ela tinha pedido, a pescaria, que é motricidade também, coordenação olho-mão. Essa do tule que a gente estava conversando agora, que não tem outro igual. E aí o botão, né? Botão mesmo. E aí nessa de botão vocês podem até brincar com tamanhos. Então, um botãozão grandão, botão médio, botão pequeno. É muito mais difícil para criança um botãozinho pequenininho do que um grande. E aí aqui na explicação da página, ó, interação com velcro, botão de pressão ou botão comum. E aí eu combino isso com a pessoa. Se ela vai querer, qual tipo que ela vai querer. Às vezes a criança é muito pequenininha, eu faço só no velcro, tá?
Depois ela tinha pedido pareamento e além do pareamento, a pinça, né? Então, ó, o movimento da pinça aqui do pregador de roupa, do mini pregador, tá? Então, tá aqui, pareamento, aprendizado das cores primárias e secundárias. Dependendo da cor que você usa aqui, ó, eu não tô trabalhando só as cores primárias. Eu tô trabalhando a mistura de cores. E aí, ó, é que aqui na imagem tá diferente a cor, mas é vermelho, laranja e amarelo. Vermelho com amarelo dá laranja. Então, faz diferença. Eu preciso mostrar isso para os clientes. Eu preciso mostrar que as cores que estão aqui foram escolhidas para trabalhar tanto as cores primárias quanto as cores secundárias, né? Se eu não mostro isso, elas vão achar que é só uma paleta de cores. Não tem porquê das cores. Se eu coloco um vermelho, um azul, um branco, um laranja, um preto e um cinza. Não faz tanto sentido, né? E aí, para finalizar, antigamente, aí só para mostrar para vocês, antigamente eu mandava só isso aqui, ó. Isso é uma cara de orçamento, né? É só a lista das atividades com o preço de cada uma. Então, a capa, a lista, o preço de cada uma e o total. Eu mandava só isso aqui, tá? Eu tinha uma boa conversão de venda. Eu tinha boas vendas já desse jeito, mas eu senti falta porque às vezes a pessoa não conhecia o meu trabalho e não entendia por que eu estava orientando aquela atividade. Então, eu comecei a montar o planejamento dessa forma do PDF com as imagens. Alguém aí perguntou, né, quanto tempo que eu demoro para fazer isso? Olha, não vou falar que é rápido, não é. Dá muito trabalho. Mas depois que você faz uma vez com cada atividade, você tá com o planejamento pronto. É só você copiar e colar a atividade que você quer. Então, eu tenho um arquivo aqui, vou abrir rapidinho para vocês verem. Vocês estão com pressa? Acho que a gente vai ter que dividir essa live em duas, que tá ficando tarde. Mas, ó, planejamento QB todos. Então, eu faço no PowerPoint, tá? Só, se eu começar a ver o pessoal saindo, eu acho que é porque o pessoal tá querendo ir embora e eu vou deixar pra amanhã, ou depois, tá? Mas deixa eu abrir aqui, então, pra vocês verem. Eu tenho um de todos, ó, deixa eu virar de novo. Então, ó, planejamento, aí eu deixo aqui geral, nome e a idade, porque o meu planejamento é personalizado, então eu coloco o nome da criança e a idade da criança. Aí, aqui, né, o modelo sugerido. E aí aqui, vou correr para vocês verem. Eu tenho, não estão todas ainda, eu tô arrumando isso, tá vendo? Mas, ó, eu tenho todas as atividades que eu já fiz planejamento, eu copiei e colei para cá, ó. Então, muitas atividades já, tá vendo? Ali tá em branco, não, tava carregando. Então, eu tenho muitas atividades já aqui, ó. Vou passar rapidinho para matar a curiosidade de vocês, ó. Tá vendo? E aí, vou parar nessa aqui que eu quero mostrar pra vocês. Às vezes, a gente ainda não fez, quando eu montei o planejamento, eu ainda não tinha feito a cozinha. E aí, eu fiz uma arte aqui, ó, vou mostrar de pertinho. Página inédita, não sei se dá pra ler. Ih, tá bem ruimzinho de ler, tá embaçado, eu tô sem óculos. Esta atividade será criada para você. Com certeza ficará incrível, tá? E às vezes, ao invés disso, eu coloco aquilo que eu falei pra vocês, uma foto inspiração. Se bobear, eu até tenho da mãozinha aqui. Mãozinha. Não, já troquei pela minha. Mas antes, quando eu não tinha feito ainda a mãozinha, eu peguei uma foto inspiração da internet, as duas mãozinhas, e escrevi aqui, foto inspiração, tá? Então, que eu tava respondendo, né? A princípio, eu vou levar muito tempo para fazer isso aqui. Mas façam um por dia. E aí, vocês vão salvando e vão ter, quando vocês tiverem tudo já prontinho para montar um planejamento desse de 6, 8 páginas, em 10 minutinhos vocês montam. O que vai levar tempo aí é você adaptar o Excel, né? Porque aí eu coloco aqui, como eu estava mostrando para vocês.
Cadê o PDF? Aqui. Vou virar de novo. Então, eu coloco aqui no último slide, eu coloco tudo consolidado. Então, cada página, o seu preço, tá? Consolidadinho, tá? E aí, o preço total, certo? Dúvidas até aí? Gostaram? Deixa eu ver se alguém comentou alguma coisa. Todas as pessoas com quem falei nunca tinham ouvido falar em Quiet Book. Exato, a gente acha que tem muita gente fazendo, porque quando a gente começa a fazer e ver, a gente encontra muita gente. Porque vocês publicam isso, né? E vocês colocam as hashtags no Instagram. E aí, quando você usa a hashtag, o Instagram entende que isso te interessa e ele começa a te mostrar muito mais isso. Então, a sensação que você tem é que todo mundo faz isso. Mas não, tem muita gente que não conhece. E cabe a gente mostrar, né? Cabe a gente e mostrar o valor disso. Como mostrar no meu Instagram para as mães saberem que eu faço esse diferencial? Cecília, você pode mostrar você fazendo um planejamento nos stories. Vocês veem, eu nunca coloquei esse planejamento no meu perfil. Mas aí é que tá. Cada ponto que eu tô falando desde o começo da live, cada ponto vai pegar um cliente num momento, né? Então, por exemplo, se a sua vitrine, se o seu perfil ele está bem organizado, ele vai captar algumas pessoas. Essas pessoas, quando elas vão entrar em contato com você pelo WhatsApp ou pelo direct, elas vão ou debandar, né? Ah, não gostei do atendimento, demorou para me responder, não respondeu o que eu queria, ou elas vão achar super legal o seu atendimento, vão continuar e vão fazer um planejamento com você. Aí vamos supor que você manda só essa tabela, né, que eu mostrei que era como eu fazia antes, que é só preço, só mostra o preço. Ela vai falar, ai, poxa, eu não tô podendo gastar isso agora. Às vezes ela não vai falar e não vai responder mais, né? Mas aí entra aquela dica de sempre deixar a pergunta no final, porque ela fica com aquela sensação de dívida, né? De que ela tá te devendo uma resposta. Então, é interessante fazer assim. E se você manda um planejamento desse tipo, olha, acho difícil a pessoa falar não. Ela vai achar lindo, maravilhoso, às vezes ela não vai ter o dinheiro para comprar naquele momento, mas ela vai te falar, pode ser que não, tá? Não vou pôr minha mão no fogo aqui. Mas quando ela chega nesse ponto, você mostra tanto valor do seu produto, tanto diferencial, porque se ela pediu orçamento para outra artesã, a artesã não fez isso, tá? Não sei, não conheço as outras artesãs, mas eu acho muito difícil fazer esse tipo de planejamento, porque isso toma tempo. Toma tempo, mas isso tem valor, entende? E aí, desde que eu comecei a fazer planejamento desse jeito, com o PDF, com as atividades, com o benefício de cada atividade, eu acho que eu consigo contar nos dedos as pessoas que não fecharam, tá? Então, você vai mostrando o seu valor e o seu diferencial passo a passo. Não é porque você faz um planejamento desse tipo que você precisa expor ele lá no seu Instagram. As pessoas que estão passando pelo seu Instagram, elas não estão interessadas em saber como você mostra o planejamento do livro, tá? A pessoa que entra em contato e pergunta quanto custa, com ela sim vale a pena você gastar o seu tempo e mostrar que você faz isso. Ah, encantadas fazendo um final de semana. Tira um dia e faz, tira um período aí, coloca na agenda, programa e faz. Eu amei demais, muito bom, top. Peguei o finalzinho, por favor, deixa eu gravar. Ih, sabe o que é pior, gente? Eu acho que eu tô no meio de tudo que eu tinha pra falar. Mas eu acho que eu vou dividir em duas, porque vocês também vão começar a ficar cansadas, né? Vamos lá, vou deixar por conta de vocês, então. Só ler aqui, pedacinho do céu. Isso é um baita diferencial, deixa a comunicação mais clara e muito mais fácil de mostrar o valor. Isso é o que a gente tá falando desde o começo, né? Mostrar valor, mostrar valor, mostrar valor o tempo inteiro, mostrar valor. Enquanto eu vou lendo os outros comentários aqui, me falem, deixa eu ver que horas são.
15 para as 10. Vocês preferem continuar daqui pra frente outro dia ou a gente continua agora? Eu tô no ânimo aqui, mas eu sei que fica cansativo, né? Vai ficando cansativo. Azul Mandala Azul. Mostrei a uma pedagoga que ficou apaixonada e relatou que não encontra trabalhos específicos para poder aplicar com as crianças. Fiquei de desenvolver algumas atividades para ela. Gente, essa questão, a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Para não falar que a gente tem ouro na mão. Personalizado, dá trabalho, mas é personalizado. A pessoa não encontra em outro lugar. Não encontra. E assim, tem um monte de artesã aqui. Deve ter cliente meu entrando aqui. Se pegar o contato de vocês, vai falar com vocês. Não é que vai ser melhor ou pior, mas o trabalho de vocês não é igual ao meu. O meu trabalho não é igual ao de vocês. Cada uma tem o seu estilo, cada uma tem o seu jeito. É por isso que eu sempre falo, tem espaço para todo mundo, né? A gente só precisa encontrar o nosso norte, o nosso jeito de trabalhar e se diferenciar. E se cada uma se diferenciar, cada uma vai mostrar o seu valor e vai ter cliente para todo mundo. Entendi. Toca o barco, Amanda. Por mim pode continuar. Elaine, se puder deixar para outro dia, vou ter que contar na mão aqui. 2, 3 falando que continua. Por mim pode continuar, estou amando. Outro dia mais uma. Pera aí. Quero assistir, mas agora preciso colocar meus meninos para dormir. A minha foi dormir. O que você decidir tá bom. Bom, acho que a maioria falou para continuar. Deixa eu ver quanto que falta aqui. Eu falo muito, né, gente? Me empolgo. Deixa eu abrir tanta coisa aqui. Só não posso fechar o planejamento que eu tava fazendo. Peraí. Cadê? Aqui. Eu tô no item 5, que era orçamento e planejamento. E eu tenho 16 itens pra falar com vocês. É muita coisa, gente. Ó. Vou tocando. A gente tá com 21 pessoas aqui. Se cair pra menos de 15, eu paro, tá bom? Vamos lá. Perde o fio da meada. Segue mais um pouco. Tá. Então, ó. Vamos lá. Acompanhamento do interesse. Então, outro ponto que eu até comentei com vocês no Close Friends esses dias. Elaine, só pra falar. Sim, vou fazer de tudo pra deixar salva. Mas, ó, até agora eu não aceitei que eu perdi a live de quinta-feira. A live de quinta-feira foi sobre coloração, sobre círculo cromático. Foi muito, muito boa. E deu pau no Instagram. Não consegui salvar. Tentei recuperar. Não consegui. Então, sim, o conteúdo eu pretendo deixar salvo. Mas não tenho como garantir. Mas vamos lá. Mas vai lá. Vai botar as crianças pra dormir. E quem sabe depois eu faço de novo. Enfim, vocês vão me perguntando pro direct também. Eu vou tentando ajudar. Acompanhamento do interesse. Uma coisa importante é a gente acompanhar. Eu tô segurando, não sei porquê, se eu tenho suporte aqui. Mas a gente tentar manter, né, o acompanhamento do cliente sem necessariamente demonstrar um desespero, assim, nossa, eu preciso vender. Não é isso. Então, cliente, você fez o planejamento para o cliente, ele viu, gostou, achou legal, mas não respondeu. Chama depois de uns 2 dias. Oi, fulano, tá tudo ok com... Eu faço assim, você conseguiu ver o planejamento com calma? Porque é isso, tem um planejamento, tem um PDF, são 15 páginas ali, que a pessoa precisa de um tempinho para analisar. Então, você conseguiu ver o planejamento com calma? Ficou alguma dúvida? Posso te ajudar com mais alguma coisa? Aí a pessoa vai responder. Geralmente não tive tempo de ver direito ainda, à noite eu te respondo. À noite, não respondeu. Dia seguinte eu vou de novo? Não. Eu espero um pouquinho. Não tenho, sabe, um controle de quanto tempo. Também depende do meu tempo, né? Porque, eu ficar todo dia vendo todos os históricos lá do WhatsApp, também tem o meu tempo, né?
Mas aí depois de um tempo, às vezes chega a dar uma semana, viu? Eu pego, por exemplo, deixa eu pegar lá, que nem eu falei pra vocês semana passada. Peguei o histórico do meu WhatsApp, umas 3 pessoas que tinham feito planejamento, que não tinham me dado retorno, entrei em contato pra fazer esse acompanhamento. E aí, gostou, não gostou? Deu certo, não deu certo? Vamos mudar alguma coisa? Do jeito que você queria? Fechamos. Então, em um dia, eu fechei 3 vendas. Tá? Até pra mim isso é muita coisa. Mas por quê? Porque também dei uma represada, né? Essas pessoas me pediram planejamento um tempo. E aí elas não responderam. Eu levei algumas semanas ali pra perceber. No mesmo dia eu mandei mensagem pra todas que estavam me devendo, entre aspas, né, uma resposta. E aí nesse dia eu fechei as 3. Então vale a pena você fazer o acompanhamento. Se eu não fizesse o acompanhamento, talvez não tinha fechado até hoje, tá? Então, fazer esse acompanhamento sem falar que você tá desesperada, sem mostrar, né, que você tá desesperada para vender, não é isso, mas é para você mostrar que você se importa, que você faz esse acompanhamento, que você é uma pessoa organizada, né, com as suas clientes, com as suas encomendas. E você pode entrar com justificativas do tipo, para quando é aniversário, não é? Você tem, principalmente quando é aniversário, vocês podem usar isso, eu lembro que você falou que o aniversário da criança é no mês que vem, eu tô fechando as vagas da minha agenda pro mês que vem, ou então o meu prazo agora vou começar a entregar só em agosto. Então usem essa justificativa, mas tentem ser corretas, tá? Não, que nem eu tava comentando com alguém outro dia. Não vai falar que a agenda tá lotada, se a agenda não tá lotada, não adianta também ficar fazendo esse joguinho. Mas falar, se você precisa do livro para tal dia, seria interessante a gente finalizar esse planejamento até tal dia. Então, você dá um prazo também para a pessoa se organizar, para ela saber que você só vai conseguir confeccionar, né? Você não vai correr. E outra coisa que você justifica, eu não vou correr com o seu produto porque eu quero fazer ele bem feito. Quanto tempo você leva para confeccionar um quitebook? Depende, se eu pegar para fazer hoje, eu com os moldes todos cortados, porque eu mostrei isso para vocês também, que eu deixo quase tudo meio preparado, eu faço processos, né? Então, com todos os moldes cortados, só sentar na máquina, costurar, finalizar, eu consigo fazer em 3 dias. Mas, como eu não fecho agenda, o meu prazo, eu sempre dou um prazo de até 50 dias. Meu prazo é bem longo e a gente vai chegar nessa parte daqui a pouco. E eu tô até tentando me organizar, talvez eu tire férias do meu trabalho para dar um gás assim na confecção, para reduzir esse prazo, porque eu sei que se eu sento para fazer é rápido. Só que eu não tenho como ter certeza que eu vou ter esse tempo disponível para sentar e fazer, entendeu? Então, você me perguntou o meu prazo. Eu dou o prazo para cliente de até 50 dias e falo que eu tento me organizar para terminar em 30, tá? E eu tenho conseguido terminar em 30 dias. Mas por quê? Eu até expliquei num vídeo que eu coloquei. Não é porque você fecha comigo hoje que o seu livro vai entrar para produção hoje ou amanhã. Ele entra para a lista. E aí, quando eu termino todos que estão antes dele, que eu vou começar ele. Então, eu tento organizar a minha lista para nunca passar desses 50 dias, né? Mas é assim. Acho que deu para entender, né? Eu costumo dizer que vou iniciar a lista de produção e queria saber se poderia incluí-la. Isso, né? É organização de agenda. A gente traz essa questão da organização pessoal. Por exemplo, eu já usei uma justificativa que eu ia fazer a sublimação dos nomes. Então, eu não posso fazer um nome na folha. Para aproveitar o A4, eu tenho que colocar vários nomes, né? Senão eu perco a folha. Então, eu tinha lá 6, 7 nomes. Aí eu costumo preencher com uma pasta de dente, uma escova, alguma coisa para ocupar o espaço. Mas aí eu mandei mensagem para a pessoa. Eu falei, eu sei que ainda falta você me confirmar, mas eu posso já mandar fazer o nome dele? Porque eu ia fazer o nome naquele dia. E eu faço com sublimação, né? Não sei se todo mundo sabe o que é, mas é um processo que não é só escrever. Eu preciso imprimir, transferir com prensa para o feltro, enfim, é trabalhoso. Então, eu não faço isso todo dia, não faço isso toda semana. Eu junto tudo que eu tenho para fazer de sublimação para fazer de uma vez.
E uma outra forma, eu coloquei ali, trazer novas informações. Uma outra forma de você manter, né, fazer esse acompanhamento do interesse é você trazer informações sem estar vendendo. Então, isso eu já fiz também. A pessoa esqueceu que eu existia ali, eu mandei o planejamento, fiz um acompanhamento, não deu certo. E aí lembra daquilo que eu falei do atendimento, da conexão? A pessoa me falou que o filho gostava de... Sei lá, vamos chutar. O filho gostava do Mundo Bita. E aí eu vi que ela era da cidade X. Aí eu vi que ia ter... Não é real, tá? Só tô sugerindo aqui. Eu vi que ia ter o Teatro do Mundo Bita na cidade dela. Cara, imagina ela receber uma mensagem sua falando: oi, fulana, eu lembro que você falou que seu filho gosta do Bita e por acaso eu vi que vai ter o teatro deles aí no final de semana, tô te mandando o link aqui. Gente, quem que faz isso? A pessoa não vai te esquecer. Não vai, entendeu? É valor que você traz, isso é valor. É você trazer uma informação para ela que ela talvez não saiba. E você não está tentando vender nada. Mas, embora você não esteja tentando vender nada, ela vai lembrar de você, que ela fez um planejamento com você, que você é atenciosa, né? Então, uma outra dica aí. Tentem adaptar aí para as clientes de vocês que estão devendo resposta. Se vocês tiverem feito uma boa coleta, uma boa conexão no começo, vocês vão ter o que oferecer para elas. Gente, eu acho que... Bom, vamos seguir. Opções para pagamento, então, né? Outro ponto é como a gente faz a cobrança. Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de fazer cobrança. Eu sempre deixo claro que o pagamento... Comigo, né? Para mim é assim. Então, é 50% na encomenda para entrar para a agenda e os outros 50% é na hora da entrega. Pro envio, tá? Então, geralmente isso já tá combinado. Quando eu finalizo, mando o produto, foto do produto que seja, e falo: eu finalizei, você quer que inclua o valor do frete agora, né? Posso incluir o valor do frete agora? Você vai fazer por Pix novamente? Enfim, você já pode falar assim. Mas na primeira cobrança, eu também coloquei para vocês no Close Friends que eu faço uma arte de agradecimento pela compra e nessa arte eu coloco os dados dos meus dados bancários. E aí eu tava devendo para vocês mostrar isso, que algumas pessoas me pediram para se inspirar. E aí também era uma das coisas que eu queria mostrar, por isso da live no YouTube, que não deu certo, mas agora deu certo aqui. Então, ó, essa aqui é a arte que eu costumo mandar na conversa. Ó, usei as cores que eu defini pra mim. E aí eu coloco uma imagem, né? Conexão, criança brincando. Muito obrigada por nos permitir participar de momentos de conexão. Em breve você receberá seu produto das minhas mãos para as suas, tá? Minha frase, hein? E aí aqui tá, eu até tampei, né, os meus dados, mas aqui fica numa cor um pouquinho mais clara, transferência ou depósito, meu nome, CPF, banco, agência tal, Pix e a chave Pix que eu coloco aqui, tá? Então, esta é a arte que eu uso e que eu envio. E eu comentei com vocês no Close Friends também, que eu, inclusive, já recebi um elogio de uma cliente por conta disso, por causa dessa arte, dessa imagem. Então, ela estava muito satisfeita com o atendimento. E quando ela fechou que eu mandei isso, ela, nossa, até aqui um cuidado incrível. Então, são essas pequenas coisas que foram me mostrando que isso faz a diferença, que isso chama atenção, que isso cativa, né? Você não simplesmente manda ali o valor e pronto, né? Agora, sim, tem a questão que eu conversei com algumas de vocês, que nessa arte, como fica na imagem, a cliente não consegue copiar a chave Pix ou copiar os dados bancários para colar no aplicativo do banco. Isso pode ser um fator que dificulta.
E aí o que eu faço às vezes é que eu pergunto, ó, se você for fazer por Pix, eu vou colar aqui a chave Pix para você só copiar e colar. Aí eu coloco abaixo da imagem. Ou falo, no caso, a chave Pix é meu celular, então falo, a chave Pix é meu celular, é só copiar e colar. Gente, vamos finalizando. Eu tenho para falar ainda sobre a questão do frete, período de confecção, embalagem, envio, entrega, verificação de recebimento, feedback, o acompanhamento posterior, que não é só acompanhar antes, e as nossas organizações. Quem tá no clima aí para continuar ainda? Oi? Não entendi. Bom, enquanto vocês vão me falando se estão no clima para continuar ou não, vou seguindo. Falei que se baixasse de 15 eu parava. Estamos em 17, vamos lá. Se você quer muito continuar, manda no aviãozinho aí para outras pessoas entrarem para subir, que se chegar no 15 eu vou parar. Então vamos lá, continuando, ó. Sobre frete. Mais um ponto de encantamento do cliente. O frete tem a questão do produto que você vai enviar, né? E várias pessoas, elas precisam que você utilize o correio, utilize uma transportadora. E tem a opção de você usar sites como o Melhor Envio, né? Eu uso o Melhor Envio, eu acho que existem outros, não sei informar vocês, mas o Melhor Envio, ele faz um cálculo, ele verifica na sua região qual transportadora, quanto cobra cada transportadora e o correio. Então, ele compara o preço do Sedex, do PAC, quando os dois serviços estão disponíveis, e das transportadoras, tá? Por mim, continua, hoje é outro dia. Então, vamos continuando. Então, ele faz essa comparação para você. Então, você não precisa... Facilita para você que vende e ajuda muito para quem compra. Por quê? O que é o principal do Melhor Envio? Um frete que para São Paulo, geralmente por Sedex, custa R$24, pelo Melhor Envio custa 14. Então, o cliente que às vezes não vai comprar de você porque acha o frete caro, você já minimiza esse problema e ele paga um frete mais barato e ótimo. Não usei essa tática ainda, mas é outra coisa. Eu sempre falo aqui, coloque o valor, né? Você tem que mostrar o valor, mostra o valor do que você está fazendo. Ninguém é obrigado a trabalhar com o Melhor Envio. Eu posso simplesmente trabalhar com a transportadora ou com o correio. Antes eu fazia correio, porque eu não conhecia o Melhor Envio. Mas se você fizer pelo Melhor Envio, use isso a seu favor. Coloque lá fretes com desconto, trabalhe com fretes com desconto. Não deixe o frete ser um impeditivo para você ter o produto dos seus sonhos, enfim. Faz um jabá lá mesmo. Mostra que você se preocupa com isso. É o que eu sempre falo. Não adianta o seu produto ter valor e as pessoas não saberem o valor dele. Então, não adianta você se preocupar em trabalhar com um frete que é reduzido para o cliente e o cliente não saber que você teve essa preocupação, tá? Bom, então, vamos lá. Eu vou tentar passar rapidinho nessa questão do frete. Período de confecção. Período de confecção também é um momento importante de vocês mostrarem valor. Nossa, tô até com a garganta seca, gente. Acho que eu vou ter que parar. Nesse período de confecção, é legal vocês manterem o cliente também a par do que está acontecendo. Eu, por exemplo, tenho um período de confecção longo. Às vezes eu peco um pouco nisso, que se meu prazo é de 50, eu faço aí em 30, eu vou começar a produzir o produto da pessoa uns 10 dias antes do prazo de entrega. Então, nesse início,
já posta, já manda foto ou posta nos seus stories e marca a pessoa para ela se sentir incluída naquele processo. E outra coisa extremamente importante, que se você marca ela, a chance dela repostar aquilo é muito grande. Quantas e quantas vezes eu publiquei um cantinho do livro, assim, não estava pronto, só uma pecinha. Às vezes eu coloco em preto e branco até para não dar spoiler para a pessoa, porque às vezes a pessoa prefere a surpresa. E aí publiquei lá, marquei a pessoa reposta e ainda coloca uma observação: ai, tô super ansiosa, quero muito. Todo mundo não, mas muita gente que segue essa pessoa, que vê essa publicação, vai, ué, mas o que é isso? Vai clicar e vai entrar no seu perfil e vai ver o seu trabalho. Então, isso é uma propaganda importantíssima, tá? Que ajuda bastante. Respeitar prazo, importante. Então, o que eu falei do meu prazo é longo, porque eu prefiro terminar antes e gerar esse impacto da boa surpresa, né? Ter uma boa impressão. Putz, era só no mês que vem ela terminou já, que legal. É uma sensação muito melhor do que você dar um prazo de 15, 20 dias, acontece um problema e você não dá conta. Porque assim, imprevistos acontecem. Hoje a gente teve um imprevisto da live no YouTube, não deu certo. Se eu não tivesse um plano B aqui, né? O plano B demorou para acontecer. Mas se eu não tivesse essa opção, o que ia acontecer? Então, a gente tem que pensar nesses problemas também, tá? Depois da embalagem, prestar atenção nos materiais. Tem muita gente que fala sobre a questão de brinde. Eu vou deixar para explicar mais isso na nossa próxima conversa, tá? Acho que tá ficando cansativo para todo mundo. Então, eu fico devendo para vocês falar o resto que eu programei aqui. Mas, então, só para vocês saberem, na próxima eu vou falar melhor sobre a questão do período de confecção, que eu não falei tudo que eu tinha para falar. Falar sobre as embalagens, como que a gente encanta com a embalagem. É uma das coisas que mais vocês comentaram lá no formulário que eu pedi para preencher. Quando eu falei qual que é o seu diferencial, né? Muitas colocaram embalagem. Sim, a embalagem importa. Eu tenho várias histórias aí para contar de embalagens. Inclusive uma embalagem que chegou toda aberta para mim. E aí não é culpa da pessoa que fez, né? Mas às vezes se você reforça mais essa embalagem é melhor. Mas, enfim. E que mais? A história dos cuidados, né, da embalagem, de brinde. O que vocês pensam sobre brinde? Eu queria conversar um pouco mais sobre isso com vocês, tá? Eu não dou brinde sempre, e eu acho muito chato essa situação de que você se sente na obrigação de dar brinde. Então, às vezes, você vai criando um monstro, né? Porque as pessoas vão ficar esperando por isso. Então, enfim. Depois a gente comenta mais sobre isso. Vou falar como é que eu trabalho com brindes, tá? Como que eu costumo fazer. Depois tenho ainda para falar sobre o envio, sobre a entrega, sobre rastreio. E depois disso não acaba o atendimento, gente, tá? Eu não sei, às vezes para algumas pessoas enviou, ufa, tô livre, vou pro próximo pedido. Não é isso, o atendimento não acabou por aí. Então, por isso que eu acho que vai ficar muito cansativo, que horas são? Mais de 10 horas. Então, eu vou deixar para a próxima, porque aí eu também entrego com mais qualidade para vocês. Porque se eu ficar aqui agora, eu vou querer correr, eu fico preocupada de vocês estarem também, né, tá tarde, enfim. Vamos fazer as coisas direito. Eu montei uma coisa muito completa, tenho bastante coisa para falar ainda, e eu sei que vai ficar cansativo para vocês e para mim. E aí eu vou acabar não fazendo direito, eu prefiro fazer depois, fazer de novo, do que não fazer direito agora, tá? A Alana, né? Eu sempre envio brindes, mas varia com a minha disponibilidade e são coisinhas simples. Sim, não custa nada. Se você tem já alguma coisa pronta. O que já aconteceu comigo uma vez foi que porque eu queria mandar um brinde, eu não tinha nada pronto. E aí eu acabei atrasando a entrega porque eu queria mandar outra coisa, entendeu? Não faz sentido isso. Uma coisa que a pessoa não tá esperando. Você prejudica, você atrasa a entrega e, enfim, não faz sentido. Por causa do brinde, você deixar de enviar o produto, né? Mas você pode substituir isso por um bilhete à mão. Uma carta, né? Uma cartinha à mão. Isso faz diferença. Faz sim, tá?
você deixando para outro dia, você pode se aprofundar nos assuntos. Sim, exato, porque eu percebi que teve coisa aí que eu corri, que eu tinha que falar mais coisa. Agora, deixa eu só falar, antes que todo mundo tá agradecendo, eu que agradeço vocês, mas eu prometi para vocês que quem tivesse na live comigo ia ganhar um presentinho, né? Só que... Oi? O próximo... Entendi. Fala que aí, fala que no próximo você... Ah, tá. O presente era todo este conteúdo, para quem estava aqui online, todo este conteúdo num PDF para vocês. Tudo que eu falei aqui, eu mando para vocês que estavam online comigo hoje e para quem estiver online comigo na próxima, tá? Mas para isso, vamos combinar um código. Não, já sei. Para você receber todo esse conteúdo em PDF, eu quero que vocês deem um print agora. Todo mundo deu print aí? Certo? E aí, vocês vão publicar e me marcar. Então, publica nos stories, marca aí Jujuba Quitebook. Todo mundo que publicar e me marcar, eu vou anotar, vou marcar, porque senão eu me perco. E eu vou mandar o PDF com todo o conteúdo. Eu só vou esperar fazer a próxima, tá? Porque ainda vai ter mais coisa. Então, como eu não terminei todo o conteúdo, eu vou finalizar todo esse conteúdo e aí eu mando pra vocês. Combinado? Ó, uma coisa importante, eu vou deixar a live gravada. Repita que cair. Azul mandala azul. Eu falei que pra quem printar, compartilhar e me marcar, eu vou mandar todo o conteúdo que eu falei, mais o conteúdo que eu vou falar na próxima, porque eu não terminei ainda, num arquivo em PDF para vocês, tá? Para quem tá online, quem tá ao vivo agora. Então, por que que é agora? Para agora e na próxima, tá? Não adianta você assistir essa live gravada e me marcar daqui 3 dias, 2, 5 dias, tá bom? Então, faça isso entre hoje e amanhã, eu vou dar 24 horas, então, pro pessoal que assistir, printar, me marcar, e aí até amanhã, ó, quem me marcar, são 10 e 11, quem me marcar, compartilhar me marcando, até 10 e 11 da noite de amanhã, eu mando esse PDF, tá? Muito obrigada a todas que ficaram aí até agora. Tô muito feliz de ter compartilhado tudo isso com vocês. Até passou um pouco a chateação de não ter conseguido fazer pelo YouTube. Eu espero que ninguém tenha perdido por conta disso, né? Que ninguém tenha ficado esperando lá, ou enfim, tenha deixado de participar. Mas para a próxima estará tudo melhor, tá bom? Eu não printei, pois estou no notebook e não sei printar aqui. Cecília, então, a live vai ficar salva. Compartilha o IGTV. Compartilha, ou compartilha um post, ou o post de divulgação da live. Compartilha qualquer coisa. Fala, eu quero meu presente. Ou fala, muito obrigada, vou esperar meu presente. Qualquer coisa, tá bom? É só compartilhar, me marcar que eu vejo e anoto aí seu nome e mando para você também. Certo? Muito obrigada, pessoal. Boa noite para todos, todas. Espero que tenha sido muito útil para vocês. Não tive tempo, mas eu quero fazer um formuláriozinho, igual eu fiz do Telegram para preparar para a live, de uma avaliação. Se vocês puderem preencher, eu vou ficar muito feliz. Vou mandar lá no Telegram, tá? Então, se vocês puderem responder, vai ser bem rapidinho, tipo, de 0 a 10, quanto que você avalia esse conteúdo, o que pode melhorar, para vocês me ajudarem também, tá bom? Então, super beijo, boa noite para todo mundo, muito obrigada para todo mundo que fica por aqui. Se eu vou avisar a próxima, acho que essa semana ainda, né? Eu tô sem convidada ainda para quinta-feira. O que vocês acham de quinta-feira às 8h15 de novo? Pode ser? Tá? E aí, eu finalizo todo o conteúdo na quinta e consigo mandar o PDF para vocês até o final de semana. E vocês já vão programando as alterações aí no ateliê de vocês, tá? Então, beijo, beijo, beijo. Boa noite a todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que estava aqui até agora.